Há algo que ninguém consegue fingir por muito tempo. Pode fingir alegria, pode fingir paz, pode até fingir devoção. Colocar as mãos erguidas no culto, dizer amém nos momentos certos, usar as palavras certas nos círculos certos. Mas há uma coisa que a carne humana não consegue produzir por conta própria. Não importa o quanto se esforce, não importa quantos anos de religião alguém carregue nas costas. Essa coisa é a presença real do Espírito de Deus operando dentro de você. E quando ele age, não quando você tenta sentir, não quando você força uma experiência, mas quando ele realmente se move dentro de uma vida, algo acontece que não tem explicação natural. Algo que vai além do emocional, além do psicológico, além de qualquer condicionamento religioso que você tenha recebido. A pergunta que precisa ser feita esta manhã não é: você já foi ao altar? A pergunta é: você sente ele? Não como memória, não como doutrina aprendida, mas como presença ativa, como voz reconhecível, como força que te move em direções que a sua carne não escolheria. Paulo escreveu para os Gálatas em um momento de profunda frustração pastoral. Ele havia plantado aquelas igrejas com o seu próprio sangue. Havia visto homens e mulheres saírem das trevas e entrarem numa vida nova. Então veio uma outra teologia, mais organizada, mais estruturada, mais religiosa, e começou a roubar daquelas pessoas algo que elas nem percebiam que estavam perdendo. Não a salvação pela fé num primeiro momento, mas algo talvez mais sutil: a consciência da vida no Espírito. Por isso, Paulo pergunta em Gálatas 3:2, com uma intensidade que atravessa 2 milênios: só quero saber uma coisa de vocês: receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele não pergunta sobre comportamento, não pergunta sobre frequência no templo, pergunta sobre o Espírito. Porque para Paulo, sem o Espírito, tudo o mais é apenas religião humana com verniz divino. E aqui começa o que precisamos entender. O Espírito Santo não é um conceito teológico para ser estudado. Não é uma terceira pessoa da Trindade que existe no papel, mas permanece silenciosa na prática. Ele é ativo, ele é específico. Ele produz efeitos reconhecíveis em quem está genuinamente rendido a ele. E esses efeitos, essas sensações, essas marcas internas, não são iguais para todos ao mesmo tempo, mas têm uma consistência bíblica que nos permite identificar quando é ele e quando é outra coisa. A primeira sensação que o Espírito Santo produz em você quando age com poder é uma que a maioria das pessoas não associa imediatamente a ele: a sensação de ser visto, completamente visto, não julgado no sentido condenatório, mas transparente. Como se todas as camadas que você construiu ao longo dos anos para se proteger, para parecer bem, para manter a imagem, fossem simplesmente irrelevantes diante de uma luz que enxerga além delas. É desconcertante, é desconfortável, mas é inconfundivelmente real. João 16:8 diz que quando o Espírito vem, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra grega ali para convencer é elegcho, e ela não significa apenas apontar o erro. Significa expor, trazer à luz, revelar de maneira que não haja como negar. É uma convicção que não vem de fora para dentro como acusação, mas de dentro para fora como reconhecimento. Quando o Espírito age, você não precisa que ninguém te diga que algo está errado. Você sabe, com uma clareza que assusta. Pense em Pedro na noite do galo. 3 negações. E então Lucas 22:61 registra um detalhe que parece pequeno, mas é devastador. O Senhor, voltando-se, olhou para Pedro. Não houve palavra dita, não houve confronto público. Um olhar, e Pedro saiu e chorou amargamente. Por quê? Porque o Espírito de Deus, presente naquele olhar, fez em Pedro em segundos o que anos de religião não tinham conseguido.
Expôs a camada mais funda da sua fraqueza, não para destruí-lo. A história de Pedro continuou e foi gloriosa, mas para que ele chegasse ao ponto em que nenhuma autossuficiência restasse. Você já sentiu esse olhar? Não de uma pessoa, mas de Deus. Essa sensação de ser completamente visto não é confortável, é necessária, porque tudo que vem depois, a cura, a restauração, a transformação, começa com a rendição que só acontece quando não há mais onde se esconder. E paradoxalmente, quando você para de se esconder, quando permite que o Espírito traga à superfície o que estava enterrado, o que você sente depois não é vergonha, é alívio. Um alívio que não tem explicação racional, que não deveria fazer sentido, mas que é uma das experiências mais profundas que um ser humano pode ter diante de Deus. O problema é que muita gente foge desse momento. A vida religiosa pode se tornar, sem que a pessoa perceba, uma sofisticada técnica de evitar esse encontro. Você pode estar em culto toda semana e nunca ser tocado de verdade porque aprendeu a se posicionar de maneira a receber a bênção sem receber o bisturi, receber a promessa sem receber a correção, receber o conforto sem passar pelo confronto. Mas o Espírito Santo não se deixa usar assim. Quando ele age de verdade, ele age por inteiro. E a sensação de ser visto é sempre o começo. Há um momento no livro de Isaías, capítulo 6, que é talvez o retrato mais preciso desta experiência. Isaías entra no templo. Talvez seja mais um dia de serviço religioso. Ele é profeta, homem de Deus, familiarizado com as coisas sagradas. E então algo muda. A glória de Deus enche o espaço, os serafins cobrem os rostos, e Isaías, o profeta, o homem chamado, o ministro, não diz que visão maravilhosa. Ele diz: ai de mim, porque estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Isaías 6:5. A primeira reação ao encontro genuíno com o Espírito de Deus não é euforia, é consciência. Consciência aguda da própria inadequação diante de uma santidade que não pode ser negociada. Mas, e aqui está o coração pastoral desta verdade, essa consciência não termina na destruição, termina na purificação. O serafim toca os lábios de Isaías com a brasa do altar e diz: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade está tirada, e o teu pecado expiado. Isaías 6:7. O mesmo Espírito que te expõe, te restaura. A mesma presença que te mostra o que você é, te oferece o que você não pode ser sozinho. Então a sensação de ser visto não é uma armadilha, é um portal. É o Espírito Santo dizendo: para eu te usar, para eu te curar, para eu te mover para o que Deus preparou, primeiro preciso que você pare de performar e comece a ser real comigo. Você está disposto a isso? Não a sentir emoção num culto, mas a ser visto, completamente, honestamente, sem máscara, pelo Espírito que conhece cada canto da sua alma e ainda assim não te condena, mas te convida. Isso é o começo. E se você nunca passou por isso, se toda a sua experiência espiritual tem sido confortável, previsível, sem essa qualidade de exposição que dói e liberta ao mesmo tempo, é preciso se perguntar com seriedade se o que você tem experimentado é o Espírito Santo ou apenas a atmosfera emocional de uma religião bem organizada. A diferença entre as duas coisas não está no volume da música, está na profundidade do encontro. Depois que o Espírito Santo te vê e você permite ser visto, algo começa a se mover. Não imediatamente, não sempre de maneira dramática, mas com a consistência de uma maré que ninguém vê chegando até que já transformou a paisagem inteira. A segunda sensação que o Espírito produz em quem está genuinamente sob a sua ação é uma inquietação que não tem endereço fixo, uma espécie de desconforto interno, que não é ansiedade, não é depressão, não é o tipo de agitação que o mundo produz,
mas uma insatisfação santa com o que é, diante do que poderia ser. A maioria das pessoas que experimenta isso não sabe nomear. Dizem que se sentem estranhas, que algo mudou, mas não sabem o quê. Que aquilo que antes as satisfazia já não satisfaz da mesma forma. Que há algo puxando, não para baixo, mas para frente, para cima, para uma direção que a razão ainda não alcança, mas o espírito já reconhece. E aqui está o perigo. Essa sensação pode ser abafada, pode ser silenciada com ocupação, com entretenimento, com mais religião sem presença. Pode ser sufocada antes de produzir o que veio produzir. O profeta Jeremias conheceu essa sensação de maneira visceral. Há um momento no capítulo 20 em que ele chega ao ponto de declarar que não vai mais falar em nome do Senhor, que o peso é grande demais, que a rejeição é pesada demais, que o custo é alto demais. E então ele diz algo que é uma das confissões mais honestas de toda a Escritura. Mas se digo, não me lembrarei mais dele, nem falarei mais em seu nome. Fica no meu coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Fico exausto de o conter e não posso. Jeremias 29. Esse fogo que Jeremias não conseguia conter, essa é a segunda sensação do espírito, não uma emoção fabricada. Um impulso que vem de dentro e que encontra resistência na carne, mas não pode ser permanentemente suprimido. Você já tentou parar de orar e não conseguiu? Não porque era disciplinado o suficiente para manter o hábito, mas porque havia algo dentro de você que precisava de Deus com uma urgência que você não escolheu sentir. Você já tentou se afastar de uma convicção, de um chamado, de uma direção, de um arrependimento necessário e percebeu que o afastamento custava mais do que a obediência? Isso é o espírito. Essa é a segunda sensação. É ele não deixando você se acomodar. Romanos 8:26 revela uma dimensão desta sensação que vai além do que nossa linguagem consegue capturar completamente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir em oração como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Paulo está dizendo que há uma atividade do Espírito dentro do crente que é tão profunda que nem a linguagem humana alcança. Há momentos de oração, não os momentos eloquentes, não os momentos em que as palavras fluem bonitas, mas os momentos em que você não tem palavras, em que tudo que você consegue é se prostrar diante de Deus com um peso que você mesmo não entende completamente. E Paulo diz: nesses momentos, é o Espírito que está orando em você, através de você. Isso significa que a inquietação santa não é um sinal de que algo está errado. É um sinal de que o Espírito está ativo. Ele está te movendo, está te posicionando, está criando dentro de você um espaço de necessidade que só Deus pode preencher. Não para te deixar vazio, mas para que você pare de preencher com substitutos, com conforto barato, com respostas rápidas. Com a próxima conferência, o próximo sermão, o próximo momento de emoção coletiva que dura até o domingo à noite e some antes da segunda-feira de manhã. Pense em como essa sensação operou na vida de Paulo antes da estrada de Damasco. Atos 9 registra a conversão, a luz, a queda, a voz. Mas há um detalhe que muitos passam sem notar. O próprio Jesus diz a Paulo: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Atos 26:14, na narrativa mais completa do mesmo evento. Aguilhões. Aquilo que o boi sente quando resiste à direção do pastor. Saulo, naquele momento, estava sendo picado por algo antes de Damasco. A perseguição feroz, a violência contra os cristãos, pode muito bem ter sido a resposta da carne a uma inquietação que ele não queria admitir. Às vezes, a rebeldia mais intensa esconde a sensibilidade mais profunda. Às vezes, quem mais resiste é quem mais está sendo alcançado.
E então a pergunta se volta para você: contra que aguilhões você tem resistido? Que direção o Espírito tem apontado que você tem evitado com sofisticação religiosa, com o argumento do momento errado, da situação não estar madura, das circunstâncias não favorecerem? Porque o Espírito não espera circunstâncias perfeitas. Ele cria abertura no meio das circunstâncias impossíveis. E a inquietação que você sente, se for genuína, se vier de dentro e não da pressão social ou da culpa religiosa, pode ser exatamente Ele chamando para um passo que você adiou por tempo demais. Há uma distinção necessária aqui, porque nem toda inquietação é do Espírito. O mundo produz ansiedade, a carne produz agitação, o inimigo produz confusão. Como distinguir? A inquietação que vem do Espírito tem uma direção. Ela não gira em círculos, não te paralisa, ela aponta para arrependimento específico, para obediência específica, para uma relação que precisa ser restaurada, para um chamado que precisa ser assumido, para uma área de rendição que está sendo postergada. A ansiedade do mundo te faz olhar para os problemas sem solução. A inquietação do Espírito te faz olhar para Deus como solução. Joana de Betânia, não a figura histórica extrabíblica, mas a mulher que Marcos 14 identifica apenas pela sua ação. Entrou naquela casa em Betânia com um frasco de alabastro e o quebrou sobre a cabeça de Jesus. Não havia cálculo naquele momento, não havia lógica econômica. O perfume valia 300 denários, 1 ano de salário. Havia uma urgência que ela não conseguia segurar. Uma sensação de que aquele momento não podia ser desperdiçado, que havia algo naquele encontro com Jesus que precisava de uma resposta total, não parcial. Os discípulos se indignaram. Jesus a defendeu. Ela fez o que podia. Marcos 14:8. A inquietação do Espírito, quando obedecida, produz atos que o mundo chama de desperdício, mas Deus chama de adoração. O que você tem guardado que precisaria ser quebrado diante de Deus? Não como performance, não para impressionar, mas porque há dentro de você uma urgência que você tem racionalizado, adiado, domesticado, e que o Espírito continua insistindo que é hora. Essa segunda sensação é incômoda justamente porque é honesta. Ela não te deixa confortável na mediocridade espiritual. Não te deixa fingir que está tudo bem quando não está. Não te deixa trocar a vida no espírito pela eficiência religiosa. E quanto mais você a ignora, mais forte ela tende a se tornar. Porque o espírito é persistente com aqueles que pertencem a ele. Ele não desiste, ele insiste, não com condenação, mas com uma paciência que é ela mesma uma forma de graça. A questão que fica desta parte da mensagem é simples e direta. Você tem sido honesto com o que sente? Não com o que acha que deveria sentir. Não com o que sua teologia permite sentir. Mas com o que realmente está acontecendo dentro de você quando o barulho para e você fica em silêncio diante de Deus. O Espírito fala no silêncio. E o que ele tem dito que você ainda não teve coragem de ouvir? Existe um momento em toda a trajetória espiritual genuína em que a pessoa para de falar sobre Deus e começa a falar com Deus de uma forma diferente. Não mais como recitação, não mais como protocolo, mas como alguém que encontrou um acesso real a uma presença real. A terceira sensação que o Espírito Santo produz quando age com profundidade em uma vida é precisamente essa, a sensação de acesso. De que a distância foi removida, de que há um caminho aberto que não depende da sua performance, da sua limpeza moral do dia, do seu estado emocional, da qualidade do culto. Um acesso que é, em si mesmo, uma dádiva sobrenatural. Paulo descreve em Romanos 8,15 algo que é tecnicamente impossível de ser fabricado pela religião humana. Porque não recebestes o espírito de escravidão para estardes outra vez em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
A palavra Abba não é hebraico formal de cerimônia religiosa. É a palavra que uma criança usava ao se dirigir ao seu pai em casa. Intimidade sem protocolo. Acesso sem mediação religiosa. A capacidade de dizer pai a Deus e saber, não apenas acreditar como doutrina, mas saber internamente que você está sendo ouvido por alguém que se importa com você com uma intensidade que supera qualquer amor humano. Quando o Espírito Santo está ativo em você, a oração muda de qualidade, não necessariamente de quantidade, de qualidade. Há momentos em que você ora e sente que as palavras sobem e voltam sem atravessar o teto. E há momentos em que você mal abre a boca e já há uma consciência de presença que não depende das suas palavras serem bem formuladas. Essa diferença não é emocional, é espiritual. É o Espírito que medeia o acesso, que pega a sua oração imperfeita, cheia de confusão e de perguntas não resolvidas, e a leva diante do Pai de uma maneira que você sozinho nunca conseguiria. Pense na mulher que havia sofrido do fluxo de sangue por 12 anos. Marcos 5. 12 anos de exclusão ritual, de impureza reconhecida, de proibição de contato. Ela não tinha direito de estar na multidão, não tinha direito de tocar alguém, muito menos o mestre. Mas algo aconteceu naquele dia, uma certeza que veio de dentro. Se eu tocar apenas as suas vestes, serei curada. Que não tinha base em nenhuma teologia que ela tivesse estudado, em nenhuma promessa que alguém tivesse feito a ela. Era o Espírito criando acesso onde a religião havia construído parede. E ela tocou. E Jesus parou e disse: "Quem me tocou?" Não porque não soubesse, mas porque queria que ela soubesse que o acesso havia sido real, que a cura não havia sido um acidente, que Deus havia visto aquela mulher que 12 anos de sofrimento haviam tentado tornar invisível. Você tem se sentido invisível diante de Deus? Tem orado e não tido certeza de que há alguém do outro lado ouvindo? Isso é exatamente o lugar onde o Espírito quer trabalhar. Não com a sua fé mais forte, não com a sua teologia mais refinada, mas com a sua necessidade mais honesta. Porque o espírito de adoção não opera sobre a perfeição, opera sobre a dependência. E a mulher do fluxo de sangue não chegou a Jesus por merecimento, chegou por desespero transformado em fé. E Jesus chamou isso de filha. Gálatas 4:6 reforça esta realidade com uma declaração que deveria mudar a forma como cada cristão acorda de manhã. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, o qual clama: Abba, Pai. Perceba, não é você que clama primeiro, é o Espírito dentro de você que clama. Antes que você organize um pensamento devocional, antes que você encontre as palavras certas para iniciar sua oração matinal, o Espírito já está em você clamando. Já está afirmando a paternidade de Deus sobre a sua vida. Já está sustentando a conexão que a sua carne por si só não seria capaz de manter. A sensação de acesso, portanto, não é algo que você produz, é algo que você percebe. É o Espírito tornando você consciente de uma realidade que já existe, que você é filho, que o Pai ouve, que a distância que o pecado criou foi coberta pelo sangue de Cristo e que o Espírito habita em você como garantia viva desta reconciliação. E quando você começa a viver a partir desta consciência, não a partir do medo de não ser ouvido, não a partir da incerteza sobre se você está ou não em graça com Deus, a qualidade da sua vida espiritual muda de maneira radical. Aqui vale uma palavra difícil. Muita gente vive a vida cristã a partir de uma relação de escravidão com Deus sem perceber. Não escravidão no sentido bíblico positivo de servo do Senhor, mas escravidão de quem nunca tem certeza de que agradou, de quem sempre acha que precisaria ter orado mais, jejuado mais, servido mais para merecer a atenção de Deus. Isso não é espiritualidade madura, é uma distorção que rouba a liberdade que Cristo comprou.
Paulo foi muito claro: você não recebeu o espírito de escravidão para estar outra vez em temor. O temor que o Espírito produz é temor de reverência, de respeito diante da santidade, não terror de rejeição, não ansiedade de quem não sabe se é aceito. Se a sua vida de oração é marcada principalmente pela sensação de que Deus está decepcionado com você, de que você precisa provar algo antes de poder pedir algo, de que o acesso a Deus é condicional ao seu desempenho espiritual, isso precisa ser corrigido pela palavra, não pelo seu esforço de se sentir melhor. O Espírito Santo que habita em você não é o espírito do medo, é o espírito da adoção. E a sensação de acesso que ele produz, essa certeza interna de que o Pai ouve, que a oração não é monólogo, que há uma presença do outro lado, é uma das marcas mais inequívocas de que ele está ativo na sua vida. Ezequiel 36, 27 traz uma promessa que antecede o Pentecostes, mas aponta diretamente para ele. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. O espírito dentro, não fora, não em visitas ocasionais, não em momentos especiais de unção, mas dentro, como habitante permanente, como agente de transformação contínua. E esse Espírito que habita dentro de você é o mesmo que te dá acesso ao Pai. A mesma presença que te move para a obediência é a presença que te sustenta na intimidade. Isso significa que acesso e santidade não são separados. A mesma obra do Espírito que te aproxima do Pai é a obra que te transforma para ser mais parecido com o Filho. Você não consegue ter um sem o outro. Não existe intimidade com Deus sem transformação. E não existe transformação genuína sem intimidade. O Espírito cuida dos dois ao mesmo tempo, e a sensação de acesso que ele produz é o combustível que alimenta a jornada de santificação. Ninguém se transforma sozinho. Esta é uma verdade que a cultura contemporânea resiste com toda a força, porque vivemos num tempo que glorifica a autossuficiência, que vende a ideia de que a pessoa certa, com o método certo, com a mentalidade certa, consegue se reconstruir a partir de dentro. E há uma versão cristã deste engano que é igualmente perigosa. A ideia de que a disciplina espiritual, se aplicada com consistência suficiente, produz a transformação que Deus quer ver na sua vida. Leia mais, ore mais, jejue mais, sirva mais, e a soma dessas ações eventualmente te tornará a pessoa que Deus quer que você seja. Mas Paulo diz algo que subverte completamente esta lógica. Em 2 Coríntios 3,18 ele escreve: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A transformação não acontece por esforço, acontece por contemplação. E o agente da transformação não é a sua disciplina, é o Espírito do Senhor. A disciplina cria espaço para a contemplação, mas é o Espírito que transforma, e a quarta sensação que ele produz em quem está genuinamente sob sua ação é exatamente essa: a sensação de ser mudado. Não de se estar mudando, de ser mudado, passivo, não ativo, recebendo uma obra que você não poderia fazer por você mesmo. Isso tem implicações práticas que mudam tudo. Quando você entende que a transformação é obra do Espírito, você para de medir sua espiritualidade pela consistência da sua performance e começa a medi-la pela qualidade da sua abertura. A pergunta não é mais quanto eu fiz hoje, a pergunta é quanto eu deixei o Espírito agir em mim hoje. E são perguntas completamente diferentes que produzem posturas completamente diferentes diante de Deus. Pense no que aconteceu com os discípulos entre a Sexta-feira Santa e o Pentecostes. Em João 20, no dia da ressurreição,
Jesus aparece a eles com as portas fechadas, por medo, e sopra sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. E então, 50 dias depois, em Atos 2, os mesmos homens que estavam escondidos por medo estão pregando com uma ousadia que confunde o mundo culto de Jerusalém. O que aconteceu entre esses dois momentos? O Espírito aconteceu. Não um Espírito diferente, o mesmo que Jesus havia soprado sobre eles. Mas agora, em plenitude, em poder, em uma medida que produziu uma mudança que nenhum treinamento, nenhum curso de discipulado, nenhuma série de mensagens poderia ter produzido. Pedro, o mesmo Pedro que havia negado Jesus 3 vezes, o mesmo Pedro que havia voltado para as redes de pesca depois da ressurreição, como se o projeto tivesse acabado, está de pé em Atos 2, pregando para milhares com uma autoridade espiritual que faz homens religiosos, cultos e orgulhosos serem compungidos no coração. Atos 2:37. O verbo grego ali é katanisso, literalmente ser perfurado, como por uma lança. O Espírito, através da pregação de um pescador transformado, produziu em ouvintes sofisticados uma ferida que levou 3.000 pessoas a mudarem de direção num único dia. Isso é o Espírito transformando. Não gradualmente, não depois de um longo processo de disciplina pessoal, mas com uma eficiência que a carne nunca alcançará por esforço próprio. E a sensação interna desta transformação é reconhecível. Você percebe que está respondendo a situações de maneiras que antes não seriam naturais para você. Reagindo com paciência, onde antes reagia com impaciência. Sentindo compaixão por pessoas que antes te irritavam. Tendo pensamentos sobre Deus que não foram iniciados por você, mas que chegaram como presente de uma presença que habita em você. Qual é a área da sua vida onde a transformação parece impossível? Não improvável, impossível. Onde você já tentou tantas vezes, onde o ciclo de queda e arrependimento se repetiu tanto que você começou a aceitar aquele padrão como parte da sua identidade. O Espírito Santo não aceita esta conclusão. Ele é o agente de uma transformação que começa onde os seus recursos terminam. E a sensação de ser mudado, de acordar um dia e perceber que algo que antes te dominava perdeu o poder, não porque você ficou mais forte, mas porque ele ficou mais presente, é uma das experiências mais humilhantes e mais libertadoras que existem. Ezequiel 37 apresenta uma imagem que deveria ser a imagem mental de todo crente que está esperando transformação em áreas que parecem mortas. Um vale de ossos secos. Não ossos frescos com possibilidade de recuperação, ossos secos, sem medula, sem umidade, sem qualquer sinal de vida restante. E Deus pergunta ao profeta: Filho do homem, podem estes ossos viver? Ezequiel 37:3. É a pergunta mais honesta de toda a Escritura sobre transformação. E Ezequiel, sabiamente, não responde com teologia. Responde com dependência. Senhor Deus, Tu o sabes. Eu não sei, mas Tu sabes. E quando o Espírito soprou sobre aquele vale, o impossível aconteceu. Não porque o profeta tinha fé suficiente, porque o Espírito de Deus não tem restrições de material. Há áreas na sua vida que são esse vale. Relacionamentos que parecem secos há tempo demais. Hábitos que parecem mais fortes do que qualquer intervenção espiritual. Uma frieza no coração que começou como fase e se instalou como permanência. Fale com o Espírito sobre isso, não como protocolo. Como alguém que conhece o versículo 37 de Ezequiel e acredita que o mesmo Espírito que soprou sobre aqueles ossos habita em você. Porque a sensação de ser mudado começa quando você para de tentar mudar sozinho e começa a se posicionar como aquele vale, aberto ao sopro de Deus. Há uma tensão que todo crente genuíno conhece.
Uma tensão que não pode ser resolvida pela teologia, que não some com o tempo, que não é sinal de imaturidade espiritual, mas de maturidade real. É a tensão entre o que Deus prometeu e o que a realidade apresenta. Entre a fé que você tem e as circunstâncias que parecem contradizê-la. Entre o que você sabe ser verdade sobre Deus e o que você está vivendo hoje. E a quinta sensação que o Espírito Santo produz, talvez a mais mal compreendida de todas, é a sensação de esperança no meio desta tensão. Não otimismo, não a esperança de quem acredita que vai melhorar, porque estatisticamente sempre melhora. Mas uma esperança que tem objeto, que tem nome, que se ancora em algo fora das circunstâncias. Romanos 5, 3 e 5 é um texto que precisa ser lido devagar, porque a velocidade com que costuma ser citado esconde a profundidade do que Paulo está dizendo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não decepciona. E a evidência de que a esperança é real, não apenas um desejo humano disfarçado de fé, é que o Espírito Santo está derramando o amor de Deus no coração. A esperança que o Espírito produz não é gerada por análise de circunstâncias, é gerada por uma consciência do amor de Deus que só o Espírito pode dar. O que isso significa na prática? Significa que você pode estar numa situação objetivamente difícil, diagnóstico médico assustador, crise financeira que não resolve, relacionamento que está se desfazendo, filho que foi embora do caminho de Deus, e ainda assim ter dentro de você uma qualidade de esperança que as circunstâncias não conseguem apagar. Não porque você está em negação, não porque você tem uma teologia que nega a dor, mas porque o Espírito está fazendo algo dentro de você que é mais profundo do que a dor. Abacuque é um profeta que nunca deveria aparecer tanto nos sermões sobre esperança, mas que merece mais atenção do que recebe. Ele olha para a realidade de Israel, a corrupção, a violência, a injustiça que parece não ter solução, e confronta Deus diretamente. Até quando, Senhor, pedirei socorro e não ouvirás? Abacuque 1:2. Este não é um homem de fé fraca, é um homem de fé honesta, uma fé que não finge que está tudo bem quando não está. E Deus responde, não com uma explicação que resolve todas as dúvidas, mas com uma visão e uma instrução. O justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. E então, no capítulo 3, depois de receber esta palavra, Abacuque chega a uma das declarações mais extraordinárias de toda a Bíblia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja destituído de ovelhas e não haja bois nos currais, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Isso não é negação da realidade. É a esperança que o Espírito produz, uma alegria que não depende de circunstâncias favoráveis, porque sua fonte não está nas circunstâncias. E Abacuque não chegou lá por força de vontade. Chegou depois de um diálogo honesto com Deus, depois de ter recebido uma palavra, depois de ter deixado o Espírito trabalhar na sua perspectiva. A esperança não é o ponto de partida. É o ponto de chegada de um processo que começa com honestidade e termina com confiança. Você está carregando algo que parece não ter solução? Uma situação que você levou a Deus tantas vezes que já nem leva mais porque sente que a resposta não vem? A sensação de esperança que o Espírito produz não é a sensação de que tudo vai se resolver da maneira que você quer.
é a sensação de que Deus está no controle de uma narrativa maior do que você consegue enxergar agora. É a diferença entre confiar que Deus vai fazer o que você quer e confiar que Deus é bom mesmo quando faz o que você não entende. Esta distinção é fundamental e precisa ser dita com clareza pastoral. A esperança que o Espírito produz sobrevive ao não. Sobrevive quando a cura não vem da maneira que você pediu. Sobrevive quando o relacionamento não é restaurado. Sobrevive quando o filho não volta antes que você esperava. Porque ela não está ancorada no resultado, está ancorada no caráter de Deus. E o Espírito, ao derramar o amor de Deus no seu coração, está constantemente te relembrando que o Deus que permite o sofrimento é o mesmo Deus que entrou no sofrimento em carne humana, que passou pelo Getsêmani, pela cruz e pelo túmulo, e que, portanto, não é indiferente à sua dor. Isso muda a qualidade da espera. A espera sem o Espírito é apenas sofrimento suspenso. A espera com o Espírito é uma espera ativa, onde algo está sendo construído, onde o caráter está sendo formado, onde a dependência está sendo aprofundada de maneiras que a vida fácil nunca produziria. E a sensação de esperança que o Espírito sustenta no meio dessa espera é a evidência de que ele está ativo, que a sua fé não é apenas herança cultural ou condicionamento familiar, mas uma obra viva de um Deus que ainda está se movendo na sua história. Chegamos a uma sensação que raramente é descrita com precisão nos círculos evangélicos, mas que é talvez a mais importante de todas para a vida prática da fé. Não é a mais dramática, não é a que gera mais testemunhos nos cultos, mas é a que sustenta tudo o mais quando as emoções foram embora, quando o último retiro ficou para trás, quando a semana é pesada e o culto está a dias de distância. A sexta sensação que o Espírito Santo produz é a sensação de direção, de que há uma voz, não audível necessariamente, não sempre dramática, que orienta as suas escolhas com uma autoridade que você aprendeu a reconhecer como diferente de tudo que vem de você mesmo. João 16:13 é a promessa central sobre esta sensação. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito guia, não apenas salva, não apenas conforta, guia. E esse guiar não é um mapa completo revelado de uma vez. É um passo de cada vez, com a confiança de que o próximo passo será mostrado quando for hora de dar. O problema é que a maioria dos crentes busca a orientação do Espírito apenas para as grandes decisões. Casamento, mudança de cidade, mudança de emprego, decisões financeiras significativas. E negligencia o guiar do Espírito nas pequenas escolhas, que somadas definem quem você está se tornando, o que você vai consumir mentalmente hoje, como vai reagir à mensagem irritante que chegou esta manhã, se vai falar ou vai calar na reunião que vai acontecer mais tarde, se vai orar antes de agir ou agir antes de orar. O Espírito guia nesses momentos também. E quem aprende a reconhecer a voz do Espírito nas coisas pequenas está muito mais preparado para reconhecê-la nas coisas grandes. Atos 8 apresenta um episódio que é uma das ilustrações mais precisas desta sensação de direção. Filipe está em Samaria, num avivamento genuíno, multidões se convertendo, milagres acontecendo, uma obra de Deus claramente visível. E o Espírito diz a ele: levanta-te e vai para o sul, para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este é deserto. Atos 8:26. Um caminho deserto, saindo de um avivamento para um deserto. Humanamente não faz sentido. Espiritualmente é o Espírito direcionando para um único homem, o etíope eunuco, que vai levar o evangelho para uma nação inteira. Filipe não recebeu a visão completa, recebeu apenas o próximo passo e obedeceu. Você reconhece a voz do Espírito?
Não estou perguntando se você acredita que o Espírito fala. Pergunto se você reconhece a voz dele especificamente na sua vida. Porque há muitas vozes competindo pela sua atenção. A voz do medo, a voz do orgulho, a voz do que as pessoas vão pensar, a voz dos seus próprios desejos disfarçados de convicção espiritual. E discernir a voz do Espírito no meio desse ruído não é uma habilidade que você nasce com. É uma habilidade que se desenvolve pela combinação de imersão na palavra, de oração honesta, de comunidade saudável e de uma prática consistente de obedecer, mesmo quando você não entende completamente. 1 Reis 19 mostra Elias exausto, desiludido, querendo morrer embaixo de uma árvore no deserto. Deus não o confronta com um sermão. Manda um anjo 2 vezes para cuidar da necessidade física básica, comida e descanso. Então, depois de 40 dias de caminhada, Elias chega ao Horebe e se esconde numa caverna. Deus passa, com vento forte que parte as montanhas, com terremoto, com fogo. E então o texto diz, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. E Elias saiu da caverna, não com o vendaval, não com o terremoto, e com a voz quieta. O Espírito Santo frequentemente fala com essa qualidade, não como trovão que você não pode ignorar, mas como uma voz que exige que você faça silêncio para ouvir, que exige que você se retire do barulho que a vida moderna produz de maneira quase compulsiva. E aqui está uma das razões pelas quais tantos cristãos não sentem a direção do Espírito. Não porque ele não está falando, mas porque as condições de escuta foram eliminadas da vida. Não há silêncio, não há espera. Não há espaço para que a voz mansa e delicada seja ouvida no meio de um cotidiano que vai de uma notificação para a próxima. A sensação de direção que o Espírito produz tem uma qualidade específica que você aprende a identificar. Ela quase sempre te move em direção à obediência que custa algo. Não necessariamente algo grande e dramático. Às vezes o custo é o conforto de não ter que lidar com uma conversa difícil. O custo é a conveniência de não ter que se humilhar. O custo é o orgulho de não ter que admitir que estava errado. O Espírito raramente te guia para o caminho mais fácil, te guia para o caminho mais necessário. E a prova de que é Ele é que quando você obedece, há uma paz que não vem depois de calcular as possibilidades. Vem antes, como confirmação de que este era o caminho. Chegamos ao fim desta meditação, mas não ao fim da obra. Porque o Espírito Santo nunca para. Ele não cessa quando o culto termina, quando o sermão acaba, quando a emoção do momento se dissipa. Ele continua. E a 7ª sensação que ele produz, a que fecha o ciclo e ao mesmo tempo abre tudo de novo, é a sensação de pertencimento, não à religião, não a uma denominação, não a um movimento ou a um grupo, mas a Deus. A certeza interna, sustentada pelo Espírito, de que você é de Deus, que Ele é seu, que há uma relação de posse mútua, que nenhuma circunstância, nenhuma falha, nenhum período de seca espiritual pode anular. Romanos 8,16 coloca esta sensação em termos que são ao mesmo tempo simples e profundos. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito testifica, ele dá testemunho, não uma vez, na conversão, e depois silêncio. Ele continua testificando, especialmente nos momentos em que a dúvida chega, nos momentos em que a distância parece maior do que a proximidade, nos momentos em que você olha para o que fez ou deixou de fazer e se pergunta se ainda há lugar para você na família de Deus. Efésios 1:13 e 14 acrescenta uma dimensão desta sensação que é teologicamente densa, mas praticamente libertadora. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido,
Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Selados. Penhor. Duas palavras com peso jurídico e comercial no mundo greco-romano. Selado significa que você não pode ser violado, que a propriedade é garantida. Penhor significa pagamento antecipado de uma herança futura, evidência de que o que foi prometido vai ser entregue. O Espírito que habita em você é a garantia de Deus, de que o que Ele começou em você vai ser concluído. Esta não é uma teologia de segurança barata que remove a responsabilidade. É uma teologia de identidade que remove o terror. Você não vive a vida cristã tentando ganhar o que já foi dado. Você vive a partir do que já é. Filho, herdeiro, selado. E a sensação de pertencimento que o Espírito produz é exatamente este chão firme sob os seus pés. Mesmo quando tudo ao redor está se movendo. Mesmo quando as circunstâncias contradizem o que você crê. Mesmo quando o seu próprio coração te acusa. Aqui é necessário falar de um momento que poucos sermões alcançam com honestidade. O momento em que você se sente completamente só diante de Deus. Não o tipo de solidão social, mas a solidão espiritual. Quando você ora e não ouve, quando você busca e não encontra, quando a presença que antes era quase palpável parece ter se retirado. Teólogos chamam isso de noite escura da alma. E não é punição, não é abandono, é uma escola. É o momento em que Deus está fazendo a diferença entre uma fé que depende de sensações e uma fé que descansa na palavra, entre uma fé que funciona quando o céu parece aberto e uma fé que permanece quando o céu parece silencioso. João da Cruz, o místico espanhol do século XVI, escreveu sobre este estado não como algo a ser evitado, mas como algo a ser atravessado. Porque do outro lado há uma intimidade com Deus que não seria possível sem a purificação que aquela escuridão produz. E no coração desta travessia, o Espírito ainda está presente, não com sensações dramáticas, com a certeza silenciosa de que você pertence, de que o Pai não abandona os filhos, de que o silêncio de Deus não é rejeição de Deus. Davi conheceu este estado. O Salmo 22 começa com o grito que Jesus repetiria na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? E termina com adoração. Não porque as circunstâncias mudaram entre o versículo 1 e o versículo 31, mas porque no processo de clamar honestamente, de recordar a fidelidade passada de Deus, de escolher confiar mesmo sem ver, o Espírito trabalhou. E a sensação de pertencimento voltou, não como emoção recuperada, mas como convicção aprofundada. E então, chegamos aqui. Ao final desta meditação, ao momento de resposta. Você que escutou e não apenas ouviu sons, mas foi tocado por alguma dessas 7 sensações que percorrem este texto. O que vai fazer com isso? Não estou pedindo que você sinta algo. Estou te convidando a decidir algo. Porque o Espírito Santo não opera em abstrações. Ele opera em vidas concretas, em decisões reais, em obediências específicas. Se a sensação de ser visto te alcançou, é hora de parar de se esconder. Deixar que a luz do Espírito ilumine o que está nas sombras, não para te envergonhar, mas para te libertar. Se a inquietação santa te despertou, não a abafe. Ouça o que ela está dizendo. Para onde o Espírito está te movendo que você tem resistido? Se a sensação de acesso te alcançou, use-o hoje, não amanhã, quando você estiver mais preparado, mais limpo, mais merecedor. Hoje, como você está, com o Espírito que habita em você, clamando Abba, Pai. Se a transformação que parecia impossível se tornou uma esperança renovada, poste-se como Ezequiel no vale, aberto ao sopro de Deus sobre o que está seco. Se a esperança voltou,
Não deixe que as circunstâncias a sequestrem de novo. Alimente-a com a palavra. Cerque-a de irmãos que também aprenderam a confiar no escuro. Se a direção que você tem fugido finalmente ficou clara, dê o próximo passo, apenas o próximo. O Espírito não te pede que você veja o mapa completo, pede que você obedeça no que foi revelado, e se a sensação de pertencimento é o que mais você precisava ouvir hoje, receba. Deixa o Espírito testificar com o seu espírito. Não lute contra esta realidade. Descanse nela. Porque no fim, tudo isso, as 7 sensações, as passagens, as histórias, as convocações, aponta para uma única realidade que o Espírito Santo passou toda a eternidade trabalhando para tornar possível, que você, criatura frágil e falha, possa conhecer o Deus vivo, não sobre ele, não sobre a teologia que descreve ele, mas ele mesmo, em você, com você, fazendo de você algo que você não poderia ser sem ele. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13:14.